Convido-lhes a abrirem suas Bíblias em Colossenses 3, Colossenses capítulo 3. Versículo 8. Agora, porém, despojem-se também vocês de tudo: ira, fúria, malícia, maledicência, linguagem obscena da sua boca. Não mintam uns aos outros, tendo despido a pessoa antiga com as suas práticas, e tendo se revestido da nova, que é renovada para o conhecimento superior, na imagem daquele que a criou, onde não há mais nem grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, antes tudo e em todos Cristo. Revistam-se, pois, como seletos de Deus, santos e amados, de afeições, compaixões, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-se e perdoando-se mutuamente, se alguém tiver uma desavença com o outro. Assim como também Cristo lhes perdoou, assim também vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o laço da perfeição. E a paz de Deus arbitre nos seus corações, para a qual também foram chamados em um corpo, e sejam agradecidos. A palavra de Cristo resida ricamente em vocês, em toda a sabedoria, ensinando e alertando-se mutuamente com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando com gratidão no seu coração ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra, e nós pedimos que agora nós possamos estar atentos, concentrados, focados na ministração da sua palavra, para que possamos sair daqui edificados e desejosos pelo seu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O que vocês desejam? Esta é a primeira pergunta que Jesus faz no Evangelho de João. Quando João Batista viu lá Jesus passando, ele se vira para os seus dois discípulos e diz: olhem lá, este é o Cordeiro de Deus. É desse homem aí que eu falei para vocês, que ele é superior a mim, porque ele existiu antes de mim. E os dois discípulos de João, eles ficaram extasiados com o entusiasmo de João ao apontar para o Cordeiro de Deus, e então começaram a seguir a Jesus. E Jesus, percebendo que os dois seguiam a ele, ele se vira para eles e diz: o que vocês desejam? Esta é a primeira pergunta que Jesus faz a todos aqueles que desejam se tornar discípulos de Jesus. Se você pegar o Evangelho de João, praticamente todas as vezes que alguém deseja se tornar um discípulo de Jesus, a pergunta que Jesus faz, às vezes em outras palavras, é: o que você deseja? Jesus não pergunta para seus futuros discípulos o que você sabe, o que você conhece. Ele também não pergunta para seus futuros discípulos o que você crê. Expõe aí as suas doutrinas. Mas Jesus pergunta para seus futuros discípulos o que você deseja. O que você deseja, talvez é a pergunta mais incisiva que Jesus pode fazer a nós que estamos procurando ser discípulos de Jesus. Afinal de contas, ser um discípulo de Jesus é desejar aquilo que ele deseja. Jesus não é um mestre que deseja simplesmente encher a mente de seus discípulos com nova informação, com conhecimento. Mas Jesus é um mestre que deseja formar os nossos desejos. É interessante notar como usualmente nós associamos o discipulado com aquisição de conhecimento e não com formação de desejos. James Smith, que me ajudou muito no preparo dessa pregação, que é um professor de filosofia do Calvin College,
Ele estava certa vez folheando uma revista cristã e, de repente, os olhos dele foram capturados por uma propaganda bem colorida na revista acerca de um programa de memorização de versículos, programa de discipulado. E no centro da propaganda estava a face de um homem, e bem destacado na testa do homem estavam escritas as seguintes palavras: você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você pensa. Para esse programa de discipulado, o discipulado está associado somente com a sua mente. Se você adquirir as informações corretas e você começar a pensar nelas, então você será um bom discípulo de Jesus. Ou seja, ser um discípulo de Jesus é conhecer as coisas certas e pensar nas coisas certas. E se você somente fizer isso, então as suas ações, os seus desejos também serão certos. Mas é assim que de fato na realidade acontece? É assim que de fato acontece na sua vida? Você sai daqui, de repente, no domingo e acabou de ouvir um sermão formidável, obteve informações novas, e na segunda-feira você chega e pratica exatamente aquilo que você ouviu, não é verdade? Ou você, de repente, no discipulado, aprendeu aquele versículo, porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. E depois você nunca mais se envergonhou do Evangelho de Jesus Cristo, não é verdade? Por que parece existir uma lacuna entre aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente faz? Por que parece que existe uma diferença tão grande entre aquilo que a gente crê e os nossos desejos, aquilo que a gente faz? Parece que o problema não é que nós nos esquecemos de algo, nem o problema é que nós precisamos adquirir conhecimento novo, mas o problema é que nós pensamos que o discipulado está somente a adquirir novos conhecimentos e não formar os nossos desejos. Note que eu não estou falando que o conhecimento não é bom, que não é bom adquirir conhecimento bom. De fato, aquilo que nós estamos fazendo aqui agora é exatamente isso, procurando adquirir conhecimento bom. É óbvio que o discipulado está relacionado à nossa mente, nós acabamos de ver com Peterson isso muito bem. Paulo destaca que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, através de nossa imersão na palavra de Cristo. Entretanto, na frase antecedente, ele diz que nós devemos oferecer os nossos corpos ao Senhor. Ou seja, Paulo conecta a formação de nossos corpos, a formação de nossos desejos, com a renovação de nossas mentes. Você precisa reconhecer que o conhecimento daquilo que é bom não é suficiente para você ser um bom discípulo de Jesus. Reconhecer os limites do conhecimento não é abraçar a ignorância. Nós não precisamos menos que conhecimento, mas nós precisamos mais que conhecimento. Nós precisamos também formar os nossos desejos. Precisamos reconhecer o poder de nossos desejos. Aquilo que você deseja define aquilo que você é. Você é aquilo que você deseja, pois aquilo que você deseja mostra o seu reino. Mostra para onde você está caminhando. Mostra qual é o final de sua vida. Todos nós estamos na jornada para algum reino. Nós desejamos algum reino. Todos nós temos alguma imagem de algum reino que todos os dias, quando nós acordamos, nós dizemos, eu preciso caminhar um pouco mais em direção a este reino. Talvez você não tenha parado para pensar em qual é o seu reino, mas isso não quer dizer que ele não exista. Todos nós temos algum reino, e de certa forma é muito fácil identificá-lo. Para onde vai a sua mente quando você está só? Quando você não tem nada para fazer? Quando você está lá em sua cama deitado só?
Ele vai para uma vida tranquila, numa casa bonita com sua família? Ele vai, a imagem que você tem é para a destruição do seu inimigo? É para ter prazeres com certas mulheres? É para ser reconhecido na rua pelas pessoas? Para você ser considerado belo pelas pessoas que estão ao seu redor? É ser uma pessoa influente em Campo Grande? Ou a sua mente, a sua imaginação vai para o momento em que você estiver diante do trono de Cristo, adorando com a multidão a Cristo, e toda a geração de Campo Grande presente também, a toda a geração atual de Campo Grande presente, adorando com você o Cordeiro de Deus. A imagem que aparece em sua mente quando você está só, quando você não tem nada para fazer, este é o seu reino. É para lá que você caminha todos os dias. É isso que faz você viver o dia a dia. É isso que lhe dá forças para a vida acontecer. Anthony, o autor de Pequeno Príncipe, capturou bem essa sedução que esta imagem nos concede, quando disse: se você quiser construir um navio, não reúna pessoas para coletar madeira, nem comece a designar tarefas para essas pessoas, mas ensine elas a desejar a imensidão interminável do mar. Ou seja, para Anthony, nós, se quiséssemos construir um navio, nós não deveríamos inicialmente começar com leis, mas nós deveríamos pintar a imagem na cabeça das pessoas. A imagem de um navio no mar imenso, interminável. E então, naturalmente, as pessoas iriam acordar todos os dias e derrubar árvores e começar a construir um navio. Porque a imagem possui esse poder de sedução, faz com que nós sejamos seduzidos e caminhemos todos os dias em direção àquele reino que nós temos na imagem. Você é aquilo que você deseja, pois você vive para aquilo que você deseja. As suas ações diárias tendem a se inclinar naturalmente para o seu reino. E, de fato, você fica irrequieto, você fica intranquilo quando alguma coisa acontece no seu dia que impede que você caminhe em direção a essa imagem, que impede que você caminhe em direção ao seu reino. Agostinho, ele dá uma metáfora interessante para nós entendermos essa dinâmica, ao dizer: um corpo, pelo seu peso, tende a se mover para o seu lugar apropriado. Agostinho está falando muito tempo antes de Newton, tá? Então, fisicamente, aqui tem umas coisas erradas. Mas um corpo, pelo seu peso, tende a se mover para o seu lugar apropriado. O movimento do peso não é necessariamente para baixo, mas para a sua posição apropriada. Fogo tende a se mover para cima, uma pedra tende a se mover para baixo. Eles atuam de acordo com seus respectivos pesos. Eles procuram pelo seu lugar apropriado. Óleo, quando é colocado debaixo da água, o que acontece? Ela vai para a superfície da água. A água, já colocada na superfície do óleo, afunda para baixo do óleo. Eles procuram pelo seu lugar apropriado. E coisas que não estão no seu lugar apropriado ficam irrequietos, desejam se mover para o seu lugar apropriado. Mas uma vez que eles, então, encontram o seu lugar apropriado, elas ficam em paz, tranquilas, quietas. Nós todos sabemos daquilo que Agostinho está falando. Você já pegou uma bola numa piscina e tentou afundá-la? Qual é o desejo da bola quando ela está lá nas profundezas da piscina? É voltar à superfície. Voltar à superfície, de certa forma, para a bola é o seu reino. Ela deseja voltar para lá, com todas as suas forças.
E ela fica irrequieta enquanto não volta à superfície. E quando finalmente ela volta à superfície, então ela está tranquila, repouso, em paz. Então, se você é dona de casa, e a imagem que você possui, digamos, no final do dia, é a casa brilhando, a casa toda limpa. Então, sem muito pensar, você vai naturalmente passar o dia trabalhando para que a casa esteja limpa. Qualquer coisa que aparecer durante o dia e lhe impedir de você deixar a casa brilhando no final do dia, vai deixar você irrequieta, intranquila, em guerra. Então, se o seu filho, mesmo que seja sem querer, entrar com sapatos sujos dentro de casa, você vai ter um chilique. Por quê? Porque a imagem que você tem na sua cabeça não é de você tendo um relacionamento respeitoso com o seu filho, mas a imagem que você tem na sua cabeça é da casa brilhando no final do dia. Se a Maria, uma pessoa conhecida, tocar a campainha em sua casa, enquanto você está a todo vapor na faxina de sua casa, você vai ficar irrequieta, você vai perder a tranquilidade. Por quê? Porque a imagem que você possui na sua cabeça é da casa limpa, brilhando, não é da Maria salva. Então, o nosso reino, a imagem que nós possuímos do seu reino, tem esse poder de sedução, e o poder é tal que nós ficamos irrequietos com qualquer coisa que nos impeça de alcançar o reino. Se a imagem que você possui é de ganhar dinheiro, então, sem muito você pensar, você irá trabalhar todos os dias, naturalmente, para ganhar dinheiro. E qualquer coisa que aparecer no seu caminho irá deixar você irrequieto, intranquilo, porque está impedindo de você alcançar o seu reino, a sua imagem. Então, se no domingo é o dia de você descansar, o dia de você santificar ao Senhor, como nós acabamos de cantar, então você não vai gostar muito disso, porque a imagem que você possui não é no sétimo dia descansando e meditando nos caminhos de Deus, mas é de você ganhar dinheiro. Se você, então, tiver que pagar impostos para o governo, você não vai gostar nem um pouco disso, porque o governo está te atrapalhando de ganhar dinheiro. E a imagem que você possui na sua mente não é de obediência civil, mas é de ganhar dinheiro. Assim funciona para qualquer imagem que nós tivermos em nossa mente. Ela possui esse poder magnético, esse poder de nos atrair, esse poder de todos os dias nos levantarmos para fazermos sem pensar coisas para que nós possamos alcançar aquele reino. Esse desejo natural que nós possuímos pelo reino, sem muito pensar nele, nós conhecemos como hábitos. Hábitos são esses desejos, essas inclinações naturais que nos levam a fazer essas coisas sem pensar. Porque nós fomos capturados por essa imagem que nós temos do reino. Hábitos são aquilo que filósofos como Aristóteles dizia ser, são nossa segunda natureza. A nossa primeira natureza é composta pelos nossos sistemas biológicos, do nosso corpo. Os nossos sistemas no corpo funcionam sem nós pensarmos. Por exemplo, você está respirando agora, mas você não está pensando a cada instante, respire, respire, respire. Você não está pensando nisso, você simplesmente respira. Ou você está piscando os seus olhos agora, mas você não está pensando em sua mente, preciso fechar os meus olhos 24 vezes por minuto para mantê-los umidificados e limpos. Você simplesmente pisca os seus olhos. Isso faz parte de quem você é. A segunda natureza é similar, mas não é a biologia. A segunda natureza são aqueles desejos que estão tão impregnados em você que você realiza as ações
sem muito pensar, tal qual piscar os olhos e respirar. Hábitos é exatamente isso. É a nossa segunda natureza. É aquilo que nós fazemos sem pensar, sem meditar. Nós simplesmente vamos lá e fazemos. Por exemplo, quando eu estava aprendendo a dirigir, certa vez eu estava com minha mãe no carro, eu de passageiro, minha mãe de motorista. E eu, então, na ânsia de aprender a tocar as marchas, eu perguntei a ela: mãe, com qual velocidade a senhora vai da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta e assim por diante? E ela disse: eu não sei. Ela respondeu: eu não sei, não porque ela não soubesse dirigir, e não porque também ela não soubesse o momento certo de tocar a primeira para a segunda para a terceira para a quarta, mas porque tocar as marchas já era algo que ela fazia sem pensar. Era algo que fazia parte dela, era a segunda natureza dela. E para mim, obviamente, não era um hábito, porque eu precisava pensar em tocar as marchas. E a grande questão é que somente 7% das coisas que nós fazemos durante o dia nós paramos para pensar. O resto é hábito. O resto são coisas que nós fazemos sem pensar, são coisas que estão impregnadas em nós, são coisas que nós fazemos naturalmente, porque queremos chegar naquele reino, aquela imagem que nós construímos. E o grande problema é que boa parte desses hábitos são hábitos maus. São hábitos maus. E Paulo menciona em Colossenses alguns desses hábitos maus. Ele menciona a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar e mentira. São coisas que fazem parte de nós. Talvez você seja um pai, e quando o seu filho grita ou faz alguma coisa de mal, o que você faz? Você grita. Aquilo é coisa natural para você fazer. Você nem para pensar nisso. Você acha que quando o seu filho faz alguma coisa errada, ou seja lá gritar, murmurar, ou lhe desobedecer, a coisa natural a você fazer é gritar. Isso faz parte de sua segunda natureza. Ou quem sabe, você seja uma pessoa que quando chega em casa, você liga a televisão e ouve toda aquela linguagem indecente da qual Paulo está falando. Você nem para pensar nisso, faz parte de você. O natural para você é entrar em sua casa e ligar a televisão e ouvir aquela linguagem indecente. São coisas que você pratica nova e novamente, repetidas vezes. Elas simplesmente agora já fazem parte de você. E Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, está falando que você deve se despir desses hábitos maus. Mas ele diz que não é suficiente simplesmente você ficar nu desses hábitos maus, mas que você precisa se vestir de hábitos bons. E Paulo menciona aqui a misericórdia, a benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão. E acima de todos eles, como se fosse um grande laço, um grande cinto que une todos esses hábitos bons, o amor. Os itens que Paulo menciona aqui são virtudes, é aquilo que nós conhecemos como uma virtude. Virtudes são hábitos morais bons. Isso são virtudes, hábitos morais bons. Então, são coisas que fazem parte de sua natureza, de sua segunda natureza, e são boas. Virtudes, portanto, são diferentes de leis. Leis são motivações externas para que nós pratiquemos o bom. Já virtudes são coisas internas, são hábitos morais bons internos, que fazem parte do nosso caráter e que fazem-nos automaticamente fazer o bom. Então, leis e virtudes são coisas diferentes. E, de fato, Tomás de Aquino, ele diz que existe uma relação inversamente proporcional entre lei e virtude. Quanto mais virtuoso você for, menos da lei você vai precisar. E quanto menos virtuoso você for, mais da lei você vai precisar.
Ora, todos nós que temos crianças conhecemos essa dinâmica muito bem. Quando as crianças são pequenas, o que nós fazemos? Estabelecemos uma série de leis. São coisas externas que nós estabelecemos para forçar as crianças para fazer o bom. E nós muitas vezes usamos, inclusive, a vara para isso. São coisas externas para que nós forcemos a criança a fazer aquilo que é bom. Mas a nossa esperança, aquilo que nós almejamos, é que, com o passar dos anos, as crianças internalizem aquilo lá. E que elas, então, comecem a automaticamente fazer aquilo que é bom. A pessoa virtuosa, portanto, ela não precisa da lei. Por que ela não precisa da lei? Porque a lei faz parte de sua segunda natureza. Porque ela internalizou a tal ponto a lei, que tudo que ela sabe fazer é o bom. Ela vai lá e faz o bom, automaticamente. Se você é virtuoso, então você é naturalmente compassivo, bondoso, humilde, manso, paciente, benigno, fiel e, acima de tudo, você é amoroso. Você não precisa pensar nesses itens, porque eles fazem parte de você. Você é isso. De fato, se você tiver que parar para pensar se deve ser compassivo para com alguém durante o dia e apresentar-lhe o Evangelho, é porque você não possui a virtude da compaixão. É até bom que você esteja pensando sobre o assunto, mas você não possui a virtude. Porque quem possui a virtude da compaixão, vai lá e faz isso naturalmente. Nem precisa parar para pensar. É a segunda natureza dessa pessoa. Se você precisa parar para pensar, se o seu filho vai à reunião de adolescentes, mesmo que você tenha que ir a pé, de carro ou de ônibus. Se você tiver que parar para pensar, se o seu filho vai à reunião de adolescente, então é porque você não possui a virtude de pastorear sua família. Se você tiver que parar para pensar se você vai no culto de domingo de manhã porque está chovendo, é porque você não possui a virtude de desejar estar com Deus. Você não possui essa virtude. É preciso da lei para que você pratique isso. Então, a virtude é algo que você faz sem pensar. Você não pensa no domingo de manhã, vou ao culto ou não. Você simplesmente se veste e vai. Você não pensa se vai ajudar a sua esposa ou mãe na cozinha quando a visita está na iminência de chegar. Você simplesmente vai lá e faz. Você não pensa se vai mostrar compaixão à pessoa e apresentar-lhe o Evangelho. Você simplesmente vai lá e apresenta o Evangelho. Virtude, faz parte de sua segunda natureza. E uma questão chave é, então, como nós podemos adquirir essas virtudes? Como nós podemos nos vestir desses hábitos morais bons? Há pelo menos duas coisas que nós podemos fazer. A primeira é a imitação, mas da qual Paulo não fala aqui, ela fala em outros trechos. E a segunda é a prática repetitiva. E é desta que Paulo fala aqui em Colossenses. Particularmente, Paulo fala aqui em Colossenses da prática repetitiva daquelas coisas que nós fazemos no culto congregacional, daquilo que nós estamos fazendo nesta manhã. É esta prática repetitiva que vai, então, criar em nós hábitos morais bons, vai criar em nós virtudes. Em Colossenses 3, Paulo fala que é a prática repetitiva da palavra de Cristo habitando ricamente em nós. É a prática repetitiva do ensino e aconselhamento mútuo com toda a sabedoria. É a prática repetitiva dos cantos, dos salmos, hinos e cânticos espirituais. É a prática repetitiva, todos os domingos, nós virmos para cá como congregação e a palavra de Deus habitar ricamente em nós. Nós nos aconselharmos mutuamente, nós nos
ensinarmos uns aos outros, nós cantarmos músicas, cânticos e salmos. É essa prática repetitiva, essa liturgia é que vai fazer com que sejam criados em nós hábitos morais bons. É que vai fazer com que em nós a nossa imagem seja a do reino de Deus, e não essas outras imagens de hábitos ruins que nós possuímos. É interessante que nós temos uma alergia à repetição no culto congregacional. Nós não gostamos da repetição no culto congregacional. Apesar de reconhecermos o valor da repetição contínua em quase todas as esferas da vida. Quando nós estamos aprendendo piano, repetimos a exaustão as escalas do piano. Por quê? Porque queremos que os nossos dedos automaticamente caiam sobre as teclas certas, sem nós pensarmos. Quando nós estamos querendo aprender futebol, o que nós fazemos? Nós repetimos a exaustão cruzamentos, porque queremos, ao chegar na linha de fundo, sem nós olharmos, cruzarmos a bola e ela parar na cabeça exatamente do atacante. Quando nós estamos ensinando os nossos filhos a se vestir, nós repetimos o mesmo movimento à exaustão. Por quê? Porque nós queremos que no acampamento, se o culto começa às 7 horas, as crianças possam acordar às 6h57 e, naturalmente, a roupa começar a se encaixar no corpo das crianças, eventualmente até elas dormindo. Então, em todas as esferas da vida, nós reconhecemos a importância da prática repetitiva para criar hábitos. E assim não é diferente para nós criarmos em nós hábitos morais bons. Nós precisamos da prática repetitiva. E Paulo destaca aqui, especificamente, a prática repetitiva daquilo que nós fazemos no culto congregacional. Não há formação de desejos, não há formação de virtudes sem a prática repetitiva do culto congregacional. E nas próximas pregações nós estaremos falando de cada elemento do culto congregacional, e talvez alguns elementos nós tenhamos que incluir no culto congregacional, para que nós sejamos formados, para que nós tenhamos uma nova formação de nossos desejos, para que nós tenhamos a criação de hábitos morais bons, para que nós nos vistamos das virtudes das quais Paulo aqui está falando. É como se, de alguma forma, a salvação fosse uma cirurgia de transplante de coração, devido ao fato de nós termos hábitos morais ruins, hábitos maus. Então, os hábitos maus nos levam a ter que ter um transplante de coração. E a salvação, então, é esse transplante de coração. Ela não substitui os hábitos maus, o transplante de coração não substitui os hábitos maus, mas ele pode nos possibilitar a ter novamente hábitos bons. É uma cirurgia que permite com que os nossos desejos sejam alinhados com os desejos de Deus, que adquiramos os mesmos hábitos que Deus deseja para as nossas vidas. Mas após a cirurgia de transplante de coração, nós precisamos de muito cuidado. Nós não simplesmente saímos da sala de cirurgia e damos um tchauzinho para o médico e dizemos, valeu aí, vou beber algumas ali na esquina. Nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós precisamos ser protegidos de infecções, nós precisamos nos exercitar, nós precisamos de terapias e, acima de tudo, tudo isso nós precisamos adquirir novos hábitos, hábitos bons, que vão, de fato, tornar significativo o fato de termos acabado de adquirir um coração novo. Não é somente porque possuímos um novo coração que os nossos hábitos são mudados. Não é porque alguém fez uma cirurgia bariátrica que agora ela não precisa mudar os seus hábitos de alimentação. Não é porque alguém fez o transplante de coração que agora a pessoa não possui mais aqueles hábitos ruins que fizeram que ela fizesse a cirurgia de coração. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o pós-operatório, que a reabilitação, é o culto congregacional.
É onde nós vamos, então, adquirir esses hábitos novos. É onde, através da prática repetitiva das músicas, da palavra, dos aconselhamentos, dos ensinamentos, nós vamos começar a adquirir hábitos novos. Ou seja, é aqui que você vai ter uma nova imagem sendo pintada em sua mente. É a imagem do reino de Deus. É aqui que, então, aquela imagem que você visualizou no começo do culto, para onde naturalmente a sua mente vai quando você está só, ela vai paulatinamente sendo substituída pela imagem do reino de Deus. E, com certeza, parte dessa imagem do reino de Deus é você ver a si mesmo diante do trono de Cristo, adorando a Deus no meio de uma multidão, com as 800 mil pessoas de Campo Grande que vivem aqui hoje. Ou seja, se você não possui compaixão para com os moradores de Campo Grande, evangelizando eles todos os dias, naturalmente, sem pensar, é porque você não possui a virtude de compaixão. E aqui no culto congregacional você vai adquirir essa imagem. É aqui que você vai adquirir essa virtude, de tal forma que um dia vai chegar e você vai acordar, e simplesmente a coisa normal a você fazer quando encontrar uma pessoa é você evangelizá-la. E aí o que vai acontecer é que nós vamos facilmente sair de uma centena de pessoas para milhares de pessoas. Nós hoje não somos milhares porque nós não temos a virtude da compaixão. Foi isso que aconteceu com Hudson Taylor. Quando Hudson Taylor, lembra que eu contei a história que ele dormia com o mapa da China diante de si? Quer dizer, a mente dele, naturalmente, quando ele estava só, doente, acho que por 2 anos ele ficou na Inglaterra, doente, deitado, a imagem que via a mente dele, quando ele estava lá só, era a China salva. E ele conseguiu colocar essa imagem na mente das pessoas que estavam com ele. E no final de sua vida, 18 mil chineses estavam salvos. Pode ser que nós não alcancemos os 800 mil, mas eu tenho certeza que de 100 para 18 mil há uma grande diferença. O que você deseja? Essa é a pergunta que Jesus lhe faz. Nós nos gabamos muitas vezes de conhecer, de termos doutrinas boas, doutrinas melhores que as outras igrejas. Mas será que nós podemos nos gabar de desejarmos aquilo que Jesus deseja? O que você deseja? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado que o Senhor fez esse transplante de nosso coração. Nós só tínhamos hábitos maus. E o Senhor colocou em nós um coração novo, que agora nos possibilita de termos hábitos bons, virtudes, da qual a mais preciosa é o amor. E, Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes ainda nós temos aquela imagem dos reinos, que não é o reino do Senhor. Nós vamos dormir pensando nesses outros reinos. Nós acordamos com desejo profundo de alcançar esses outros reinos e não o reino de Deus. Senhor, nós sabemos da importância daquilo que nós estamos fazendo agora também, para que nós possamos capturar essa imagem nova, essa imagem do seu reino. E, Senhor, cria em nós esse desejo pelo Senhor, esse desejo pelo seu reino, esse desejo por ter esses hábitos morais bons. Sonda o nosso coração para que nós possamos, e mostre em nós onde nós temos aqueles hábitos morais ruins que têm nos impedido de caminhar na direção do seu reino, e que possamos retirar, nos despir desses hábitos ruins e nos vestirmos dos hábitos bons. Senhor, pedimos perdão por isso. E de fato nós queremos que
através das nossas práticas repetitivas no culto congregacional, nós possamos nos aproximar mais, cada vez, no seu reino. E de irmos dormir pensando no seu reino. Que o Senhor possa nos abençoar nessa tarefa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a todos a ficar em pé para a bênção final. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém.